Olá a todos, acabei de gravar um vídeo aqui falando de uma mulher que tinha se suicidado e já vou aproveitar e já gravar outro vídeo. Bom, eu tinha já voltado do coma, já tive tem um monte de experiências que eu vou contar mais pra frente, mas essa específica, essas eu quero contar agora. Depois que eu voltei, que eu comecei a conversar, que eles me desentubaram e eu comecei a conversar, já tava comendo uma papinha, eu comecei a receber visita uma vez por dia, 2 vezes por dia. Tinha pessoas que vinham à noite. Então o que começou a acontecer? Eu sempre tive mediunidade, mas lá, por conta dos remédios, eu tava bem mais aflorada a minha mediunidade. Até tenho várias experiências lá dentro da UTI, lá, boas e ruins. Porque lá tinha bastante gente internada e lá morreu gente lá quando eu tive. Em 2019 morreu. Mas não é isso que eu quero falar. Deixa aí ficar para outros vídeos. Então, eu tava fraco, muito fraco. E eu, através da minha mediunidade, eu sabia que o meu duplo etérico tava pequeno. Então, eu já sabia, eu sentia ele pequeno. Então aí veio a primeira visita, que foi meus irmãos e minha mãe, né? Eu podia subir de 2 em 2, e meu pai. Então essa visita, a pessoa chegava na minha cama lá, eu não conseguia nem falar direito, mas eu sentia a energia delas vindo até mim. Sabe como que se a pessoa, ela dá com muito amor e carinho pra você? E aí eu perguntei pro mentor que ficava lá, o João Kobu, que é o mentor da apometria. Esse João Kobu, ele é o mentor da apometria de um grupo que eu frequento lá em Jundiaí. E ele estava lá comigo sempre, eu via ele, conversava com ele. Então nessa hora eu estava só ouvindo ele, eu perguntei para ele assim, o que é isso que está vindo dos meus pais, da minha mãe? Aí ele falou, é o fluido vital. Fluido vital. Também o fluido vital, mas ele falou assim, é o duplo etérico, a energia do duplo etérico. Eles estão te doando. Eles vão doar o que pode. Aí minha mãe, eu senti vindo da minha mãe, de todos os meus irmãos e do meu pai. E eu já me senti um pouco melhor, eu ficava muito bem. E aí, à tarde, vinha uma outra colega, que era do Centro Espírita Kardecista. E aí eu sentia também a energia vindo. Então a visita, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque uma pessoa quando tá no hospital, a gente lê muito, lê até na Bíblia, tem aquela passagem lá de Jesus, você fala, tive internado e você foi me visitar, tive fome e me deste de comer. Então eu vivenciei isso na prática. As pessoas, todas elas que foram me visitar, espírita da minha religião, apômetra, evangélico que foram me visitar, católicos, todos eles doaram energia do duplo etérico para mim. E aí eu fui melhorando cada dia mais. E essas energias, eu percebia, eu sentia sendo dadas. E as pessoas não podem dar muito, né? Só os próprios anjos da guarda delas deixam só dar o que pode. E aí vem um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, então se soma. E aí eu fui melhorando. Então eu vim falar para vocês que se vocês tiverem alguém no hospital e vocês puderem visitar, aqui agora nós estamos em época de pandemia, mas a visita não é só emocional, igual eles falam, que ajuda emocionalmente. É uma coisa espiritual. É uma cura espiritual que você dá para quem está enfermo. Como eu estava na UTI, teve pessoas que morreram lá. E até as que estavam lá, já foram para lá já para saber que ia morrer, que já estavam idosas e estavam já em fase terminal algumas. Elas estavam sofrendo muito, porque eu, através da minha mediunidade, eu vi o sofrimento delas, eu sentia, certo? Eu estava lá, as pessoas estavam de coma do meu lado, mesmo eu consciente lá, tinha voltado, como tinha umas 3 camas lá, que as pessoas estavam de coma. E lá embaixo, lá na emergência, tinha pessoas esperando vaga, não tem. E gente morria lá embaixo também. E as que estavam lá, que já iam morrer, todo mundo já sabia que elas foram lá para morrer.
Elas recebiam visita e eu via a transfusão de fluido vital, que é do duplo etérico, energias do duplo etérico, para essas pessoas mesmo. Aí eu fiquei me perguntando pro João Kobu, eu falei assim, porque ele já tinha falado para mim que uma pessoa lá ia desencarnar. Eu falei, mas tá tendo a doação do duplo etérico aí, né? Eu usei esse termo, aí ele falou assim, tá. Aí eu falei pra ele assim, mas a pessoa não vai morrer? Ele falou, pois é, mas ela vai morrer em paz. Porque olha só a dor que ela tá sentindo. Você conseguiu perceber depois da visita que melhorou um pouco? Porque eu tava se referindo ao corpo astral da pessoa, que eu tava vendo, sentindo ele. A pessoa que ia visitar lá não sabia, porque ela via a pessoa entubada, parada, mas o espírito estava sofrendo. Eu falei, realmente. Ele falou, pois é. Até para quem vai desencarnar, quando recebe uma visita, não importa se a pessoa vai desencarnar, vai morrer. O corpo físico dela vai morrer. Ajuda muito. Então é uma terapia a visita. E eu falo com propriedade. Com que propriedade que eu falo? Com a propriedade de que eu fui um enfermo e eu recebi essas energias. Eu vi as pessoas recebendo. Eu vi as mudanças das pessoas. Teve uma mulher que estava em coma, ela chegou depois de mim, do meu lado esquerdo, no leito. E pelos exames que os médicos fizeram lá, eles estavam conversando lá e eu ouvi. Eles falaram, infelizmente, não falaram pro familiar, lógico. Infelizmente essa daqui não vai sobreviver não. Pelo cálculo que eles fizeram lá, né? Tinha acontecido no pulmão dela, tudo. Isso aí foi em 2019. E essa mulher não morreu. E o engraçado é que na hora da visita, eu não lembro o horário direito, se era uma visita de dia ou da noite. Ela recebeu uma visita de uma filha, de uma moça, eu acho que era a filha dela. E ela os aparelhos começaram a se desligar lá, dar sinal que ela estava morrendo, que os órgãos estavam parando. Era o batimento cardíaco, como que se fala, o negócio que eles medem do sangue que eles colocam no dedo, eu esqueci. Tem um equipamento lá que fica mostrando um gráfico lá do sangue, do coração e oxigenação do sangue. Então a mulher tava morrendo. E aí foi naquela hora. Ô Nayobi, peraí, filha. Vai pra lá. E aí a filha dela tava lá e eu vi aquela energia azul saindo da filha dela e indo pra ela. Então eu perguntei pro João Kobu, falei assim, ô Nayobi, eu perguntei pra ele, eu falei pra ele assim, essa energia não tá indo sozinha, tem alguém manipulando ela. Ele falou, tem, é que você tá em outra frequência. Aí eu falei assim, essa mulher vai morrer? Ele falou, não, ela tem que passar por isso aí, mas ela não vai morrer não. Então eles usaram a energia da filha. Eles usaram a energia da filha para poder... energia do duplo etérico para poder fazer o milagre no corpo físico. Então, depois eu vi os comentários, os médicos não gostam de ficar comentando isso, mas eles comentam entre eles lá. Falaram, foi um milagre, que ela voltou. E essa mulher depois saiu primeiro que eu. Eu da UTI, eu fui pra observação e eu tive que ficar lá, porque a minha recuperação demorou. E ela saiu de lá. E minha irmã conta que minha irmã ia me visitar lá, sempre via ela lá. Que quando ela saiu, ela ajoelhou no chão lá na saída do hospital e agradeceu. Porque eu acho que ela, no inconsciente dela, ela sabia que ela passou por uma experiência de quase morte. Então, a visita é importante, gente. A visita é um remédio que nem a ciência entende direito. Eles falam que é só a parte psicológica. Talvez eles podem falar que é a parte psicológica. Ou falar, né, acontece alguma coisa que nós não entende. Mas é essas energias aí. Então, se você conhece alguém que você possa visitar, que hoje nós estamos em época de pandemia, visite. E antes de entrar no hospital, faça a sua oração, pede para Deus te proteger,
pede para Deus gerenciar essas energias para que elas sejam distribuídas da melhor maneira possível. E você vai sair de lá com a sua parte feita. Então é sobre isso que eu queria falar também, tá bom? E o duplo etérico, existem energias nele que eu já cheguei a ver, mas eu não sei do que se trata, não sei explicar através da minha mediunidade. O que nós já ouvimos falar do ectoplasma. O ectoplasma, que é usado muito para cura espiritual, né, para cura na parte física, ele produz ectoplasma também. Mas ele não só produz esse tipo de energia. Então aquele espírito ou espiritualista que achar que o duplo etérico é só para unir o corpo astral no corpo físico, ou se preferir o perispírito no corpo físico, está enganado, não é só para isso. Eu já vi 3 tipos de energia que eu não sei o que é que o duplo etérico produz. Eu já vi, além do ectoplasma, eu já vi 3 tipos. Eu não sei dizer que tipo de energia que é. Certo? Generalizando, é um tipo de magnetismo, mas eu não sei dizer. E eu vi cores nela. Eu já vi azul e eu já vi energia sair para poder limpar de cor verde do duplo etérico. É o duplo etérico, é energia animal. É o magnetismo animal da pessoa. E eu já vi sair consciente da pessoa, a pessoa saber que tá manipulando, e inconsciente. A pessoa quer ajudar, não sabe como, e aí acaba que ela ajuda, só que é inconsciente. Eu tive lá na UTI, tinha pessoas que iam me visitar, elas doavam energia inconsciente para mim. Eu sabia, elas não sabiam que estavam doando energia. Elas não sabiam. E outras sabiam. Tinha uma vizinha minha aqui, ela não é espírita, ela ia lá e me dava passe. Eu não tava nem aí com o pessoal, ela colocava a mão e me dava passe. E quem tava de fora não via nada, mas eu sentia meu duplo etérico ficando mais forte, eu sentia eu conseguindo respirar melhor. Tá bom? Um abraço a todos.